Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje é dia 10 de abril. Vamos dar andamento ao nosso curso de Economia Política, para o pessoal de Direito. E hoje a gente vai terminar aquela parte de macroeconomia. Na verdade, eu vou fazer uma revisãozinha do que a gente já havia visto na aula anterior e falar um pouco de inflação. A gente termina esse módulo aqui, tá bom? A expectativa é que talvez seja um pouquinho mais curta que as anteriores, porque a ideia é mais finalizar o raciocínio. Tá? A gente parte daquela condição ceteris paribus, né? A ideia é de que as variáveis elas estão constantes e quando eu mexo uma única variável, eu consigo analisar o sistema. Como a gente já comentou em sala de aula, então aqui a condição que nós estamos considerando é pleno emprego dos fatores de produção, ou seja, as máquinas estão todas ocupadas, não há desemprego, está todo mundo trabalhando. Obviamente, pleno emprego, já comentei com vocês, que não significa que 100% da população esteja trabalhando, mas um número muito alto. Alguns autores falam entre 2% e 5%, mais ou menos, de desemprego, poderia ser considerado pleno emprego do fator de produção trabalho. Tá? Então, vamos considerar pleno emprego dos fatores de produção, concorrência perfeita, para a gente poder ver o modelinho funcionando. A realidade, já falei para vocês, é mais complexa, mas a gente trabalha assim em economia para poder observar as variáveis funcionando de maneira individualizada. Tá? Então, essa é a nossa curva da demanda. Resumindo, a curva da demanda ela indica que quando o preço é alto, bate na curva, a produção, o consumo é baixo, né? E ao contrário, quando o preço é baixo, ele vem aqui, quando ele encontra a curva, ele nos leva a uma produção, a um consumo alto. Ou seja, está resumido nesse quadradinho aqui, ó. Então, quanto maior o preço, menor a procura. Essa é a brincadeira da curva da demanda. Tá? Agora, vou deixar de falar produção um pouquinho, vou falar em consumo, é a mesma coisa. Quando o preço está alto, consumimos pouco. Quando o preço está baixo, aumenta o nosso consumo. Quando as coisas estão baratas, a gente tende a comprar mais. Quando aumenta o preço, a gente evita comprar o que é desnecessário. Tá? Agora nós vamos estar estudando os choques na curva de demanda. Então esse é o primeiro choque que nós vamos estar vendo aqui, é o famoso choque negativo. É quando a demanda diminui. Tá? Então na minha curva azul tem a minha demanda original. Na minha curva azul tem a minha demanda original. E na minha curva vermelha, você vai ver que ela está deslocada à esquerda, abaixo da original, é a minha curva de demanda com choque negativo, ou seja, nós estamos consumindo menos. O que significa isso na prática? Simples. Sobre o mesmo preço, quando eu tinha esse preço aqui, qualquer preço aqui, antes eu batia na curva de demanda original, eu tinha uma procura original, um consumo original. Agora não, como diminuiu a curva da demanda num choque negativo, sob o mesmo preço, eu bato na nova curva, a gente percebe que a nossa nova procura ela é menor que a procura original. Então, um choque, resumindo, é o seguinte, se há um choque negativo de demanda, se as pessoas param de consumir da maneira como estavam consumindo, por exemplo, uma crise, desemprego, significa que aquilo que eu estava disposto a pagar antes, por um preço qualquer, hoje, com aquele mesmo preço, eu me disponho a comprar menos, porque eu estou sem dinheiro, eu estou numa situação complicada economicamente. Então o choque negativo é o seguinte, se comparar a situação de antes com o depois, e o depois sendo um choque negativo de demanda, uma demanda menor, com o mesmo preço as pessoas se dispõem a comprar menos mercadorias. Esse é o choque negativo de demanda. Ou seja, por esse mesmo preço, antes eu batia na curva azul original, procurava isso, consumia isso, e agora não. Sob a nova curva de demanda, sob o mesmo preço, eu bato nessa curva, a minha procura é menor. Tá? Agora vamos ver o contrário, um choque positivo, que é a curva cor-de-rosa. Tá? Significa que há uma disposição maior das pessoas a consumir, a comprar mercadorias. Por quê? Por exemplo, que o cara ganhou um dinheiro extra, recebeu um aumento salarial, vendeu alguma coisa, está com dinheiro no bolso, significa que com o mesmo preço que era antes, ele se dispõe a comprar mais, porque o dinheiro é menos problema do que era antes.
Então, se antes eu estava nessa curva azul, sob esse preço, bate na curva, eu tinha essa procura original, que corresponde a um consumo original. Agora, com essa nova demanda cor-de-rosa aqui, aumentada, com o mesmo preço, eu bato nela, tem uma nova procura maior que a anterior. Então, resumindo, numa sentença, um choque de demanda positivo, sob o mesmo preço anterior, você está disposto a comprar mais. Ponto. Legal. Eu tinha comentado com vocês, aqui voltamos para a nossa curva original, a azul, curva da demanda agregada original, e eu acrescentei dois eixos aqui, o eixo na vertical, o eixo na horizontal. Na horizontal é a curva de longo prazo. Significa que aconteça o que acontecer na economia, lá na frente, no longo prazo, nós vamos voltar para a mesma produção de antes, ou da crise, ou do crescimento da economia. Tá? E essa curva horizontal, essa aqui é vertical, e essa horizontal, a curva horizontal é a curva de curto prazo. Significa que no curto prazo o preço é constante. Ou seja, houve uma mudança na economia, para melhor ou para pior. No curto prazo o preço permanece o mesmo que era antes do crescimento ou do enfraquecimento da economia. Então, em resumo, no longo prazo a gente tende a voltar àquela produção original. E no curto prazo a gente tende a manter o mesmo preço que era antes do acontecimento na economia. Então, vamos ver como se comporta a economia com um choque negativo de demanda, ou seja, nós vamos estar consumindo menos. Então, na minha curva azul, é a minha curva original, só deixei ela tracejada agora para a gente enxergar melhor. Então, essa é a curva original, tá? Eu estou originalmente estava nesse ponto 1 da curva, nesse ponto 1 da curva, eu estava produzindo essa quantidade Y asterisco, que eu chamei desse ponto C. Então, nesse ponto 1, no começo de tudo, eu tinha um preço inicial das mercadorias, e esse preço inicial ele propiciava um consumo geral, uma produção geral dessa quantidade de produtos e mercadorias. Daí o que acontece? Houve um decréscimo na compra de mercadorias, houve um choque negativo de demanda. Então, o que eu falei para vocês? Que no curto prazo, o preço permanece o mesmo. Eu tinha comentado, né? E por que isso acontece? Porque as empresas já produziram as mercadorias já estão em estoque, eles já gastaram mais fazendo aqueles produtos. Então, se as pessoas param de comprar, eles querem vender pelo mesmo preço que estava antes. Então, o preço não cai de imediato no começo da crise. Em tese, ele permanece o mesmo. Então, o que acontece? Se a curva passou dessa azul para essa vermelha, no momento que começa a crise, o preço permanece o mesmo e ele vem aqui até chegar no ponto 2, o preço é o mesmo preço inicial, que agora vai corresponder a uma produção menor que a produção original. Então, no começo da crise, o que acontece? A gente estava aqui produzindo isso, consumindo essa quantidade Y asterisco. No momento da crise, o pessoal parou de comprar, mas o preço permanece o mesmo, até encontrar a nova curva, e nessa nova curva vai encontrar uma nova produção, eu chamei de produção A, que é menor que a produção Y asterisco. Só depois de um tempo, que a gente não sabe quanto é que depende do mercado, da mercadoria, da crise, etc. e tal, a mercadoria ela vai escorregando nessa curva, o preço vai abaixando, aí quando chega no preço final, eu chamei de B, esse preço final vai corresponder a esse ponto 3 na curva, que corresponde à produção original. Então, uma crise relacionada a um decréscimo de demanda, a um choque negativo da demanda, ele tem esse comportamento. A gente sai do ponto 1 com um preço inicial qualquer, produzindo, consumindo uma determinada quantidade. O preço permanece o mesmo, encontra a nova curva de demanda, a curva vermelha, isso corresponde a uma produção, um consumo menor. Com o passar do tempo,
vai escorregando na curva, o preço vai abaixando do preço inicial até um preço final, e esse preço final corresponde a um determinado ponto na curva que volta àquela produção inicial. Então, em resumo, num choque de demanda, após um tempo, a produção, o consumo volta para o mesmo nível de antes da crise, porém com um preço menor. Agora vamos ver o que acontece quando o choque é positivo, quando a demanda aumenta. Então nós estamos de novo no ponto 1. O ponto 1 da curva azul, que é a nossa demanda original, curva de demanda agregada original. Nesse ponto 1 corresponde a essa produção Y, tá? Há um preço inicial, P inicial, preço inicial. Quando há um aumento de demanda, o preço permanece constante no curto prazo e vai até encontrar a nova curva, a curva cor-de-rosa, que é a curva da nova demanda. Com esse mesmo preço inicial, o pessoal se dispõe a comprar mais e passa a consumir a mercadorias que é maior do que o Y asterisco anterior. Então, no curto prazo, mantém-se o preço, aumenta-se a demanda. Tá? Por que o preço permanece constante? Basicamente pelo mesmo motivo anterior. Já estava no estoque, as pessoas começam a consumir e só estão desovando estoque aí. O que acontece quando eles têm de produzir além do que eles tinham no estoque? Ora, em tese, tem 2, 3 maneiras de você conseguir fazer isso. Uma é contratando mais funcionários. Outra é investindo em maquinário, por exemplo. Então, e por que é difícil fazer isso na hora que a demanda está crescendo, estando todos os fatores de produção sendo utilizados? Por um simples motivo, você não consegue contratar mais gente porque está todo mundo empregado. Tá? Você não consegue comprar máquina de imediato porque a máquina demora para chegar. Então, como a demanda aumenta e você não tem a capacidade de aumentar aquela produção, porque você não tem mão de obra disponível, você não tem máquina, o único jeito de você produzir a mais é aumentando os seus custos. Por exemplo, com horas extras, tá? O pessoal vai trabalhar 2 horas a mais por dia para produzir mais, para atender aquela demanda nova, aumentada. Ou, por exemplo, contratando funcionários de outras empresas. Mas como essas pessoas estão empregadas, elas vão pedir um aumento para vir trabalhar com você, então o seu custo aumenta. Então o que acontece? Se no curto prazo o preço permanece o preço inicial até encostar na nova demanda, que vai corresponder a uma produção, um consumo maior, com o passar dos dias, com o passar dos meses, o preço vai aumentando até chegar nesse ponto 3 aqui, que corresponde a esse preço final. Em resumo, estando os fatores de produção sendo plenamente utilizados, se há um choque positivo de demanda, o que vai acontecer? No momento inicial, o preço permanece o mesmo, mas na medida que os custos de produção aumentam, há um aumento no preço das mercadorias até chegar a um preço novo, e nesse preço novo corresponde ao volume produzido, ao volume consumido de antes do aumento da produção. Então, se no choque negativo de demanda, ao final do período, a produção voltava à produção anterior, mais um preço menor, com o aumento de demanda, a produção volta à mesma quantidade inicial Y, porém com um preço maior, um preço final 3, esse ponto 3 maior que esse ponto 1, o preço final maior que o preço final maior que o preço inicial. Ou seja, inflaciona o preço das mercadorias no choque de demanda. Tá? Daqui a pouco eu pergunto para vocês agora e vamos resolver isso daqui a pouco. O que acontece depois de mais um tempo? Saímos de um preço, produzindo tanto. Passou um tempo, a gente vai para um outro patamar de consumo com o mesmo preço, produzindo mais. Aí, na medida que o custo de produção vai aumentando, o preço vai subindo até chegar no novo preço que corresponde à mesma produção inicial. E daqui para frente, o que vai acontecer com o preço? Tá? O que vai acontecer com a produção? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, em resumo, dada essa bagunça, a gente tem que organizar a economia. E para isso a gente tem a política fiscal, política monetária, política cambial, política de renda, que são os instrumentos de política econômica. Para facilitar a vida de vocês, o que eu tinha passado na aula anterior, eu resumi tudo nesse quadro aqui. Vai ficar mais fácil vocês entenderem. Aqui no meio, eu coloquei a esfera da produção e do consumo. Ou seja, quem produz e quem consome são as famílias, as empresas, o governo e
parte do que a gente produz é dedicado à exportação, vai para fora do Brasil. Tá? Numa situação, a economia normalmente ela lida com duas questões fundamentais. Um é o desemprego e outra é a inflação. Então o que acontece? Que instrumentos de política econômica eu uso para resolver o desemprego, diminuir o desemprego, e que instrumentos de política econômica eu uso para reduzir a inflação? Os instrumentos estão aqui, eu tenho aquela política de rendas, política fiscal, política monetária e política cambial. O mesmo se aplica à inflação. Então, como funciona? Olha, se eu estou com desemprego, eu preciso fazer com que as pessoas consumam mais. Porque aumentando o consumo, as empresas vão precisar produzir mais. E para produzir mais, eu tenho que empregar a gente. Então, o que eu tenho que fazer na minha política de rendas? Eu tenho que aumentar a renda da população. Por exemplo, o que está acontecendo hoje na crise do coronavírus? O governo disponibilizou R$600 para toda pessoa que perdeu o acesso ao seu sustento. Pessoas, trabalhadores informais, pessoas que perderam emprego, enfim. É porque sem você garantir renda para a população, você não gira o consumo, e sem gerar o consumo você não estimula o emprego. Isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em vários países. O pessoal percebeu que para a gente sair dessa crise, nós temos de criar uma política de rendas que favoreça o consumo. Então, se você tem desemprego na sua economia, a sua política de rendas ela tem de ser voltada a aumentar a renda do trabalhador, ou a renda do desempregado, a renda da população, para que ele possa consumir. Por quê? Porque se você aumenta a renda, as famílias vão consumir mais. E consumindo mais, estimula consumo e emprego. Estimulando consumo e emprego, as empresas vão precisar investir. Aí vai investir mais, à medida que as empresas investem em equipamento, em tecnologia, talvez em emprego, novas oportunidades, novas máquinas, diminui o emprego. Tendo renda, o governo precisa dar mais serviço à população. Tá? Mas daqui a pouco eu falo sobre o governo, daqui a pouco o papel do governo, tá? Na política fiscal. Então vamos lá, política fiscal, o que eu faço? Duas coisas o governo pode fazer. Uma é diminuir os impostos. Porque diminuindo o imposto, sobra mais dinheiro no bolso da população. Sobrando mais dinheiro no bolso da população, eles vão poder trabalhar, vão poder consumir, aquece a economia, aquecendo a economia, as empresas precisam de trabalhadores, contratam empregados e diminuem o desemprego. Ou aumentar os gastos do governo. Porque o que o governo pode fazer na época de desemprego? Ele pode gastar mais, fabricando ponte, construindo ponte, construindo hospitais. Todo o investimento do governo que retorna na forma de emprego para a população ajuda a diminuir o desemprego. Então, a política fiscal do governo é basicamente gastar mais ou cobrar menos, ou aumentar os gastos do governo ou diminuir a cobrança de impostos. Com isso, diminuir o desemprego. Tá? O que fazer na política monetária? Aumentar a circulação de dinheiro. Ou imprimir dinheiro. Inclusive, tem uma discussão interessante essa semana nos jornais aí. Existe uma pressão em cima do Banco Central, eu vou até mandar essa notícia para vocês, pressionando o Banco Central para afrouxar, não ter tanto medo de inflação nesse momento. Tá? Então, porque o mais importante agora é cuidar do desemprego, mas como o Banco Central ele trabalha com um sistema de metas de inflação, ele está de olho na inflação também. Então, alguns acham que ele está exagerando nesse controle da inflação nesse momento da economia. Vou mandar essa notícia para vocês. Então, o que a gente faz na política monetária? Para diminuir o desemprego, tem de aumentar a circulação de dinheiro. Por exemplo, imprimindo moeda para o governo poder gastar mais, e o governo gastando mais diminui o desemprego, estimula o emprego e diminui o desemprego. Ou, por exemplo, através daquele mecanismo de depósito do saque compulsório que todo dia o Banco Central faz nos bancos. Ou seja, hoje diariamente o que sobra no banco, o Banco Central recolhe para evitar excesso de dinheiro no mercado. Ele pode diminuir esse compulsório que ele faz. Ele pode deixar um pouco de dinheiro no banco, porque o dinheiro ficando no banco vai obrigar o banco a emprestar esse dinheiro a juros menores, e dinheiro com juros menores estimula as pessoas a pegar dinheiro emprestado para poder consumir, para poder gastar. À medida que elas gastam, elas aquecem a economia e diminuem o desemprego. Tá? E por último, a política cambial ela pode ajudar o desemprego sim. Por exemplo, diminuindo o valor do real, nosso dinheiro, o dinheiro brasileiro. Tá? Por
Porque quando você desvaloriza o valor do real, fica mais atrativo para os outros países comprarem produtos brasileiros. Eles vão começar a importar produtos brasileiros, então nós vamos exportar para fora. E quando a gente exporta para fora, a gente acaba aumentando nossa produção interna. Então o que eles compram lá fora estimula o aumento de emprego aqui no Brasil. Então, se a gente pegar como instrumento de política monetária, instrumento de política econômica, uma política de rendas, a fiscal, monetária e cambial, é a partir dessas setinhas aqui que elas atuam para reduzir o desemprego. A política de rendas tem de aumentar a renda, a política fiscal tem que diminuir os impostos, a política fiscal tem de aumentar o gasto do governo, a política monetária tem que aumentar a circulação de dinheiro no mercado e a política cambial tem que desvalorizar o real. Tudo isso aumenta o consumo interno ou externo, no caso da política cambial, aumenta a nossa produção, as empresas precisam contratar gente, diminui o desemprego. O contrário disso seria a inflação, o aumento de preço, perda do valor do dinheiro, já vou falar sobre inflação daqui a pouco. Então o que acontece? Para você diminuir a inflação, é o contrário do que você faz para atuar no desemprego. Na inflação, você tem que diminuir a renda da população, para ela produzir menos, para ela consumir menos. Ela consumindo menos, segura o preço das mercadorias. Por exemplo, evitando aumento do salário mínimo, alguma coisa do tipo assim. Não estou falando que isso é bom, estou falando que é um instrumento de política econômica. Na área fiscal, é o contrário do desemprego. Você quer que as pessoas gastem menos para reduzir a inflação. Então você aumenta os impostos. Aumentando os impostos, sobra menos dinheiro no nosso bolso, a gente vai gastar menos, e aí gastando menos, os preços tendem a cair. Tá? O governo tende a gastar menos. Por quê? Porque ele gastando menos, ele vai, menos obras que o governo compra, por exemplo, esfria a economia. Esfriando a economia, ele segura o preço das mercadorias e combate a inflação dessa maneira. A política monetária também, você quer diminuir a inflação, você tira dinheiro da praça. Tira dinheiro da praça como? Por exemplo, aumentando o compulsório dos bancos. Então, tudo que sobrar nos bancos, você recolhe no Banco Central, daí no dia seguinte o banco não tem dinheiro para emprestar para as pessoas, ou apenas a juros altos. Então você aumenta os juros, isso desestimula a busca das pessoas por dinheiro emprestado, isso acaba esfriando a economia. E no caso da política cambial, você aumenta o valor do nosso dinheiro, aumenta o valor do real. Por quê? Aumentando o valor do real, os países estrangeiros, eles vão perceber que o nosso produto ficou mais caro. Então eles deixam de comprar da gente. E da mesma maneira, como o nosso dinheiro ficou mais forte, passa a ser atrativo para a gente comprar coisas lá fora, em vez de comprar coisas aqui dentro. Isso acaba pressionando o mercado nacional a baixar seus preços e isso ataca a inflação. Tá? Então, grosso modo, esses são os instrumentos de política econômica. Política de rendas, política fiscal, monetária e cambial. Eu coloquei 3 frases fundamentais aqui embaixo. Considerem isso em caráter meramente qualitativo ou quase especulativo. Porque estudos mais profundos, eles apontam, por exemplo, que eu já vi estudo que fala assim, olha, se você atua para segurar a inflação, por exemplo, por meio de uma política fiscal, você diminui o gasto do governo para diminuir a inflação, parece que funciona mesmo. Mas a partir de um ponto a inflação não para de cair. Ou seja, não é alguma coisa que cai de maneira linear, você cortou aqui, caiu tanto aqui, aumentou ali. Às vezes a curva é mais complexa, ela começa caindo, mas a partir de um certo ponto ela começa a aumentar. Então, eu costumo falar, pequenas mexidas podem gerar impactos nem sempre previstos. Então, um bom sistema econômico, um bom Ministério da Economia, enfim, ele fica atento a todas essas pequenas mexidas para ver se o caminho que ele adotou é correto. E, por outro, algumas mexidas privilegiam alguns grupos em detrimento a outros. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui foi da desvalorização da moeda. Se desvalorizar a nossa moeda favorece os grupos exportadores brasileiros, prejudica as empresas brasileiras que, para produzir, precisa importar matéria-prima de fora. A questão é como quantificar até que ponto é bom mexer no câmbio de forma a melhorar a vida dos exportadores e piorar a dos importadores. Quem está cuidando disso? Na verdade,
a gente não pode esquecer que existe uma questão política por trás. Então, no fundo, são grupos brigando para serem privilegiados. E a gente nunca sabe se a ação que é tomada acaba beneficiando a maioria da população ou apenas um grupo muito específico. Tá? Então, esse é o problema, essa é a questão política da economia, né? A gente vê o pessoal mexendo nas coisas, aparentemente melhora alguma coisa, mas piora na outra. E será que essa piorada na outra, lá na frente, não vai causar um dano muito maior do que essa melhoradinha que deram agora? Então, vai mexer na economia, mexa com cuidado, a gente conhece os instrumentos, a gente sabe que eles funcionam, tá? Mas dentro de determinados limites. Não é algo eletrônico, algo preciso que mexeu aqui, caiu lá, não. Às vezes você mexe e não cai. E aí o que você faz? Tá? Beleza? Vamos continuar aqui. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre inflação. O que é inflação, gente? Grosso modo, o pessoal pensa em inflação como desvalorização da moeda. Aliás, o pessoal pensa como aumento do preço das mercadorias, mas na verdade é desvalorização da moeda. Então vou dar um exemplo aqui. Imagina que está só eu e você, tá? Numa área geográfica muito grande. E a única coisa que existe entre eu e você é esse copo aqui, ó, esse copo com água. Tá? E esse copo é meu, tá? E você tem R$2 no seu bolso. Tá? E aí você quer comprar esse copo, eu quero vender esse copo. Pergunto para você, quanto custa esse copo? Tá? Só um minutinho, já volto aqui, só dar um pausa aqui. Eu estou com um visitante aqui no quarto, meu cachorro ele quer sair, aguenta aí. Legal. Então imagine que só está eu e você nesse nosso universo aqui. A única mercadoria que tem, esse copo aqui, e R$2 que tem no seu bolso. Daí você tem uma nota de R$2, você quer comprar, eu quero vender, beleza, quanto custa esse copo aqui? Todo o dinheiro desse universo, no caso R$2. Você me dá os R$2, eu entrego o copo para você. Eu estou andando, estou indo para fora, estou indo embora, e vejo alguma coisa brilhar no chão quando eu pego uma moeda de R$1. Opa, eu estava com R$2, estou com R$1, o que passa na minha cabeça? Ora, eu vou atrás de você e vou comprar de volta o meu copo. Eu te chamo, vou lá e pergunto, quero comprar meu copo. E pergunto para você, quanto custa? O que você me responde? R$2 ou R$3? Você vai me responder R$3, porque é todo o dinheiro daquele universo para comprar toda a mercadoria daquele universo. Ou seja, o que é a inflação? Inflação não significa que o copo ele ficou mais caro. É simplesmente que a moeda ficou mais fraca e você precisa de mais moeda, de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Tá? E desse exemplo a gente já aprende alguma coisa. Que quanto mais dinheiro tiver no mercado, maior a inflação, menos o dinheiro vale. Porque como as mercadorias permanecem as mesmas, quanto mais dinheiro você coloca no mercado, mais dinheiro você vai precisar para comprar as mesmas mercadorias. Então, esse que é a brincadeira. Olha, na época, eu comentei com vocês que eu sou da geração da inflação. Então, a minha geração ela tem alergia à inflação. Eu lembro que a gente recebia, sei lá, dia 5 ou dia 10, não lembro como é que era, e a gente ia ir no dia 10, tinha ido no supermercado. Porque a gente não podia ir no supermercado dia 11, porque no dia 11 as mercadorias já estavam mais caras. Em um mês, chegou a ter inflação de 80%. 80% é quase o dobro. É como se de um mês para o outro o preço das mercadorias dobrasse. Tá? Então, a inflação é muito, muito ruim para as pessoas, para a economia. Eu já vou dar alguns exemplos para vocês vão entender por que é melhor. Tá? Então, é por isso que existem políticas econômicas, instrumentos de política econômica, para reduzir a inflação. Tá? A inflação é alguma coisa ruim, porque ela atua principalmente para prejudicar aqueles que têm menos dinheiro, porque quem tem muito dinheiro consegue se proteger. Tem determinados ativos que acabam protegendo o dinheiro, tem um banco que paga juros, mas o pobre não tem essa facilidade, então o dinheiro acaba desaparecendo mesmo para essas pessoas, acaba perdendo valor e a vida deles se torna mais difícil. Então,
Inflação é a desvalorização da moeda e excesso de moeda no mercado causa inflação. Tá? Quando a inflação é menor que zero, é chamada deflação. Pô, que bom, Giovanni, significa que os preços estão abaixando. Não, isso é péssimo. Isso é péssimo porque significa que a economia está fraca. Se os preços estão abaixando é porque ninguém está comprando, tem muita gente desempregada. Então, um dos indicadores que a economia de um país está ruim é a taxa de inflação. Se a inflação for muito baixa, indica uma economia parada, estagnada, e se for negativo, então a coisa é ainda pior. Tá? Basicamente, há dois tipos de inflação. A gente pode entender a inflação a partir de dois tipos importantes aqui. A inflação da procura e a inflação de custo. Inflação de procura é quando há uma procura muito grande e não há uma elasticidade na oferta, e aí muitas pessoas procurando o mesmo produto acaba aumentando o preço daquele produto. Foi, por exemplo, com álcool gel. Tá? Foi, por exemplo, com o botijão de gás. Hoje, na crise da Covid-19. Ou seja, todo mundo foi atrás de álcool gel. Eu lembro que pulou numa semana aqui na cidade que eu estou, acho que pulou de 6 para 20 reais o tubinho. Tá? E o botijão do gás, eu vi que está aumentando o botijão de gás, mesmo com o petróleo, o preço do petróleo caindo no mundo inteiro. Tá? Então é quando há uma procura maior do que a capacidade de fornecer o que as populações querem, né? Que a sociedade precisa, então o preço acaba aumentando, como é da oferta e demanda. E tem a inflação de custos, que é quando o preço aumenta, não porque aumentou a procura, mas porque aumentou o preço das matérias-primas usadas na produção. Então, por exemplo, lá na frente, quando a gente for estudar o keynesianismo, eu vou estar mostrando para vocês a crise dos anos 70, tá? Em que foi colocado em xeque o funcionamento da receita keynesiana para controle, para organizar a economia. E a inflação dos anos 70, ela foi basicamente a inflação de custo, porque houve um aumento do petróleo. Tá? Esse aumento do petróleo era lá longe do Brasil, lá longe dos países, e não tinha que se conseguisse fazer internamente para reduzir o preço, porque o preço já vinha caro de fora, você embutia aquele preço do petróleo mais caro na sua produção e aumentava o preço das mercadorias. Tá? Então, quando aumenta o preço da mercadoria, das matérias-primas que compõem a mercadoria, aumenta o custo da mercadoria, então a gente fala, essa é a chamada inflação de custo. Então pode ser causado por outras causas, por exemplo, questões cambiais, por exemplo. Então houve sei lá, uma desvalorização do real. Imagina que um produto seja de uso muito constante da população, e parte desse produto, para fazer esse produto você precisa importar alguma matéria-prima, vai gerar inflação de custo. Tá? Questões relacionadas ao aumento de impostos, né? Então, o governo aumentou o imposto, o imposto que você compra a mercadoria, você vai ter que pagar mais para comprar, aumentou o custo, ou seja, o preço está aumentando, mas não é porque as pessoas estão procurando, é porque aumentou o preço das matérias-primas utilizadas na fabricação. Então, os tipos causais mais comuns, a gente fala em inflação de procura, aumentou a quantidade de pessoas procurando mercadoria, aumentou o preço, só lembrar do álcool em gel. E a inflação de custo é quando o preço da matéria-prima aumentou, por exemplo, petróleo, e aumenta o preço da mercadoria, e a pessoa procurando mais ou procurando menos, o preço vai aumentar porque o custo da produção aumentou. Tá? E aqui eu vou colocar uma foto que eu achei hoje na internet aí, de como era a inflação nos anos 20 na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial. Então, o pessoal ia para o supermercado de carrinho de mão, levando dinheiro para fazer a compra do dia. O dinheiro era tão desvalorizado que cada pacotinho aqui é pacotinho de dinheiro, aqui, ó, que as crianças ficavam brincando. Então, por isso que eu comentei em encontros anteriores, né, que a Alemanha é um país também que tem alergia à inflação. Né? O Brasil é um país que tem alergia à inflação, a Alemanha talvez também tem alergia à inflação, e como eu até comentei que o Banco Central Europeu é muito guiado pelas políticas alemãs, então ele é muito rígido com essa questão inflacionária, porque está no DNA alemão esse sofrimento que eles tiveram no século passado, isso há
quase 100 anos atrás. Tá? Bom, consequências da inflação. Primeira coisa, destruição da moeda, da estrutura e da lógica do sistema de trocas. Então, para que serve uma moeda? Né? A moeda é caracterizada pelas essas quatro coisas que eu coloquei aqui em azul. Então, a moeda é reserva de valor. Então, quando tem inflação, a moeda, enquanto reserva de valor, ela deixa de funcionar. Então, o exemplo que eu dei aqui é o seguinte, ó. Imagina que você tem uma vaquinha no seu quintal, na sua chacrinha, você vai mudar para uma outra cidade, vai ficar 1 ano fora, e você não pode levar sua vaquinha, o que você vai fazer? Você vai vender sua vaquinha, uma quantidade de dinheiro. E daqui a 1 ano você vai voltar, você quer comprar uma vaquinha igual aquela, se não a própria. Mas com inflação isso deixa de funcionar. Porque quando você vai voltar, com aquele mesmo dinheiro, você vai ver que a sua vaquinha é mais cara. Então, com a inflação, a moeda ela perde importância como reserva de valor. Ela deixa de ser uma reserva de valor. Sob inflação, a moeda ela deixa de ser uma medida de valor ou unidade comutável. Tá? Então, hoje, com baixa inflação, você vai no supermercado e fala assim, olha, eu quero 100 gramas de presunto. Tá? Em época de inflação, eu lembro que era moleque, jovenzinho, a gente ia no supermercado, na padaria, a gente não comprava 100 gramas, a gente comprava assim, ó, me vê o equivalente, sei lá, a 10 reais de presunto. E com inflação você vai ver que um dia você pede 10 reais de presunto, vem tanto de presunto. Na semana seguinte você pede os mesmos 10 reais, vem menos presunto. Ou seja, o dinheiro deixa de ser uma medida de valor. Ele está perdendo valor, então não serve para medir mais. Tá? Imagina agora que você fez um empréstimo para o seu compadre, e no dia certinho o seu compadre foi lá e devolveu aquele dinheiro. Você pega aquele dinheiro que você emprestou para o seu compadre, né? Ele te pagou o mesmo valor, conforme vocês tinham combinado, você vai comprar alguma coisa, você vê que com aquele dinheiro, 1 ano depois de você ter emprestado para o seu cunhado, seu compadre, ele já não vale mais a mesma coisa. Então ele deixa de ser um padrão para pagamentos futuros. Então, olha, você empresta R$1.000, então você quer receber de volta R$1.000. Então, se o cara te entregar R$1.000, aqueles R$1.000 ele não vai conseguir comprar a mesma coisa que comprava na época que você emprestou para ele. Então, deixa de ser um padrão para pagamento. Tá? E é fundamental você ter um padrão para pagamento. E por último, imagina que você mora numa comunidade pequena, você produz alface, e aí você compra alface, você vende alface, pega aquele dinheiro e no dia seguinte você vai lá e troca por batata, troca por alguma outra coisa, por exemplo. Então, quando a inflação é muito alta, o que você recebeu de dinheiro da venda do seu alface, se você demorar 2, 3 dias para comprar batata, você vai comprar menos do que aquela batata que você compraria no mesmo dia. É o caso do supermercado que eu falei para vocês, ou seja, o dinheiro ele deixa de valer, ele perde a sua importância como meio de troca. Tá? É como se fosse mais interessante eu trocar direto alface por batata, que aí não haveria perda. Entretanto, como o dinheiro existe exatamente para facilitar como ser um mediador da troca, com inflação ele perde essa importância, porque você não quer mais dinheiro, o dinheiro para ser ruim. Se você pegar o dinheiro, ele já começa a perder valor na sua mão, até você chegar onde você vai comprar as coisas, você não consegue mais comprar o que você queria. Tá? Então, quando essas coisas começam a acontecer, acontece a ruptura do tecido social. Ou seja, foi o que eu falei para vocês, o pobre não tem como se defender. Ele acaba sofrendo, acaba passando fome, etc. Eu acompanhei muito, né, na época do ciclo inflacionário, eu tinha a idade de vocês, e eu vivia na rua, enfim, eu via a correria do pessoal para fazer o dinheiro dele valer a mesma coisa que era do dia anterior. E quem não tem acesso aos bancos, a crédito, acaba perdendo dinheiro mesmo. Tá? E quando isso acontece, acaba havendo a ruptura do sistema político. Tá? Então, normalmente, as crises políticas, só aquele primeiro vídeo que eu passei para vocês no curso nosso. Então, crises econômicas geram crises políticas. Tá? Se você pegar a história do Brasil, eu mostrei para vocês, né? Sempre quando a gente tem uma crise econômica, a gente tem uma instabilidade institucional na área da política, que acaba gerando golpes, crises, etc. Tá? Então, por isso que a inflação é do mal, é por isso que nós brasileiros a gente tem. Nós vamos ter uma aula sobre moeda depois, e eu vou falar mais alguma coisa sobre a história da inflação no Brasil. Tá?
tá? Só para você ter uma ideia de valores, mas eu só falei um pouco de inflação agora aqui, porque para a gente entender um pouco melhor a importância dos instrumentos de política econômica. Tá? Agora, estamos acabando já, vamos só voltar para responder aquela pergunta, né? O que acontece depois desse ponto? Então, só relembrando, nós estávamos nesse ponto 1, com consumo relacionado a essa produção Y asterisco. Então nós tivemos um choque, eu estava nessa curva de demanda azul tracejada, houve um choque positivo de demanda, ou seja, nós passamos a consumir mais, e aí, como no curto prazo o preço permanece o mesmo, eu saí do ponto 1, fui até o ponto 2, que significava uma produção A maior que a produção Y asterisco. E aí, na medida que o custo de produção aumenta, porque a gente vai precisar pagar hora extra, contratar gente mais caro, nós vamos escorregando na curva da nova demanda até chegar nesse ponto 3. Esse ponto 3 ele corresponde à produção inicial, porém com um novo preço. Tá? Um novo preço final, maior que o preço inicial. Eu perguntei o que vai acontecer depois aqui. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Brasil 2014 em diante. Tá? Eu vou mudar aqui. Ó. Esse é aquele ponto 3 que eu estava. Eu saí do ponto 1, mantive o preço, fui até o ponto 2, produzindo mais, caí na nova curva de demanda, escorreguei nela até chegar nesse ponto 3. Nesse ponto 3 eu estou produzindo produção Y com um preço 1 maior do que o preço 0, que era o meu preço inicial aqui, o P1 asterisco. Tá? O que acontece, gente? Na medida que houve um aumento de demanda, houve um aumento do custo, houve um aumento do preço, a demanda começou a diminuir e voltou para a curva normal. Se aquele preço ele continua alto, tá? Com o passar do tempo, as pessoas vão diminuindo o consumo. Tá? E aí, lentamente, a gente acaba migrando desse ponto para uma nova curva aqui, ó, que eu chamei de curva vermelha, é a demanda agregada 2, ou seja, é uma nova demanda agregada menor que aquela original. Como no curto prazo o preço permanece o mesmo, tá? Quando eu sair daqui, a demanda vai caindo, vai cair na demanda, né? Vou parar para esse ponto B, menor que o Y asterisco, né? Menor que a minha condição original. O que acontece? Quando chega nesse ponto, o consumo cai, e o que os empresários começam a fazer? Eles começam a demitir pessoas. Então, quando eles começam a demitir pessoas, o que acontece? Desemprego. Isso. E o preço cai de imediato? Não, o preço não cai imediato, o preço demora um pouco. Só com o passar do tempo que nós vamos começar a escorregar nessa curva da nova demanda menor, lentamente o preço vai saindo daqui e vai chegar até o preço novo, que vai corresponder a esse ponto 5 aqui, que volta à minha produção original. Ou seja, o que aconteceu com o Brasil 2014 em diante, um pouquinho antes de 2014? Nós estávamos no ponto 1, tá? Aí a gente estava praticamente a pleno emprego. Se vocês olharem os jornais da época, os indicadores da época, a gente estava com mais ou menos uns 6% de desemprego. 6% de desemprego não é pleno emprego, nós já temos um pouquinho de desemprego, mas 6,5% mais ou menos a gente estava naquela época. Mas alguns autores consideram de 2% a 5% pleno emprego, então 6% é praticamente pleno emprego. Então houve muito mecanismo de estímulo ao consumo. Então o que aconteceu? O consumo do Brasil aumentou, veio o ponto 2. Com o passar do tempo, o preço das mercadorias foi aumentando. Quando aumentou, gerou inflação. Então, se vocês lembrarem do governo Dilma, ele termina com inflação. Ora, com aquela inflação, o consumo foi caindo, o consumo começou a cair. Quando caiu o consumo, o pessoal começou a demitir. Então, quando a Dilma cai, ela cai com inflação e desemprego, que é o pior dos mundos. Então, quando a Dilma cai, ela está mais ou menos nesse ponto 4. Ela saiu do ponto 1, gerou euforia, aumentou o preço, diminuiu a produção, chegou no ponto 4. Ponto 4 é baixo consumo com preço alto. Então, por isso que a gente lembra que o da Dilma caiu, ela estava com mais de
10% de inflação, e foi quando o desemprego começou a aumentar e chegou nos 13%, 12%, 13% da população. Então, o que está acontecendo no Brasil desde então? Então, desde a queda da Dilma, os governos de plantão eles estão tentando escorregar nessa curva aqui para trazer a produção no nível que era. Mas lembra que eu falei para você? Demora um tempo. Então, se a gente lembrar, o ano passado, 2019, foi o que gerou mais empregos em comparado aos anos anteriores. Ainda que com um aumento muito significativo do emprego informal. Ou seja, o Brasil ele ainda está patinando nessa linha, nessa curva nova aqui, ó, dessa demanda agregada 2, essa demanda agregada menor do que era antigamente, e nós vamos escorregar, nós vamos demorar um tempo até o preço cair, um preço menor, e a partir desse preço a gente volta para a produção que era lá no começo da crise. Então é como se a gente tivesse saído daqui por volta de 2012, mais ou menos, estamos dando fomos passear, vemos para o ponto 2, vemos para o ponto 3, vemos para o ponto 4, já estamos aqui em 2019, ainda estamos escorregando e estamos longe do pleno emprego. Ou seja, uma crise econômica, é fundamental vocês terem noção disso, ela acaba afetando uma geração inteira. Tá? Então a gente, um país sobrevive, o Brasil vai sobreviver, mas nós não sobrevivemos, porque 10 anos perdidos de uma geração. Imagina alguém que se formou em 2014, 2013, 2020, essa pessoa ainda não se localizou. Ela perdeu o melhor momento da vida dela para estar começando carreira, para estar fazendo um nome, para estar conseguindo um saláriozinho melhor, para começar a ter fruto daqui a 10 anos. Ela perdeu esse espaço na vida profissional dela. Tá? Então como é que a gente resolve isso? Depende do governo federal e o uso adequado dos instrumentos de política econômica. Não se esquecendo nunca que política econômica não é só economia e não é só política. Tá? Bom, diante disso, pessoal, fica a questão da aula. Essa questão é muito interessante. Então, o que são, quais são, como funciona e para que servem os instrumentos de política econômica? Resumo, é aquele quadro bonito lá, transformar em palavras aquele quadro. Tá? Saber, olha, a gente tem política de renda, política cambial, política fiscal, política monetária. Para eu diminuir o desemprego, eu preciso fazer isso, para eu diminuir a inflação, eu preciso fazer isso. Tá? Então, a dica. Então, você pode começar assim. São mecanismos utilizados pelo governo para controlar o nível de produção, de consumo, enfim, vírgula, circulação de moeda, etc, etc. Em geral, o governo atua para garantir a produção, seja, 3 pontinhos. O primeiro instrumento de política fiscal, de política monetária é a política fiscal, que se resume ao controle de gastos e arrecadação do governo. Em geral, comecei a colocar a resposta aqui, em geral, quanto mais se arrecada ou menos se gasta, maior a probabilidade de se esfriar a economia. Ou seja, quanto mais o governo cobra e menos, mais arrecada, mais cobra dos cidadãos das empresas. Quanto ele menos consome, menos ele gasta, maior a possibilidade de esfriar a economia, pois, 3 pontinhos. Ao contrário, quanto ele menos arrecada, quanto mais ele gasta, ele aquece a economia por causa disso. O segundo é a política monetária, o terceiro é a política cambial e, por fim, a política de rendas. Tá? Essa é a ideia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e a gente se fala aí na nossa videoaula essa semana aí e a gente tenta tirar algumas dúvidas de vocês lá, tá bom? Um grande abraço para vocês, tenham um bom fim de semana, uma boa semana, fiquem com saúde. Abração.